Olá, seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta. Hoje recebemos aqui no estúdio da TV Câmara Amarildo Madeira, assessor de planejamento do Porto de Itajaí. E ele vai falar para a gente a respeito de uma audiência pública realizada no dia 17 de outubro na Superintendência do Porto de Itajaí, que discutiu a revisão da poligonal da área portuária. É isso, seu Amarildo. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um assunto muito importante para todos nós de Itajaí, porque nós estamos discutindo o principal motor da economia de Itajaí, né? A vida de Itajaí passa pelo porto. Então, quando a gente discute, essa semana teve essa audiência pública, é um assunto que é importante não só para nós que trabalhamos no porto, mas para todo o município. Bom, senhor Amarildo, como é que o senhor avalia as discussões que contaram com os representantes técnicos lá da Secretaria Nacional dos Portos, também com representantes da atividade portuária local e com os técnicos da Superintendência do Porto, qual o senhor faz parte? Foi um longo trabalho desenvolvido, comandado pelo nosso capitaneado, pelo nosso superintendente Marcelo Salles e com os demais técnicos do Porto, e que nós, ao longo desse ano, estávamos discutindo e trazendo e argumentando e contra-argumentando com o governo federal, Secretaria Nacional dos Portos, como é que tem que ser, o que nós precisamos para que o porto volte a crescer. Então, essa audiência pública, ela, na realidade, ela é um processo longo de discussão das áreas de atribuição da autoridade portuária e, nesse caso em específico, quando se fala em definição de área poligonal, onde é que é o limite exatamente? Onde é que é a cerca? Até onde o porto, a autoridade portuária tem que cuidar? Então, foi muito importante essa vinda dos técnicos aqui, pelo seguinte, porque é um trabalho, hoje em dia a gente tem facilidade de e-mail, então a gente troca muita mensagem, além dos ofícios, que são formais, tem o telefone, então a gente troca muita conversa, mas pessoalmente eu não os conhecia e também eles não conheciam o Porto de Itajaí. Então foi muito importante essa vinda deles, porque no primeiro dia nós fizemos uma visita à área do porto. Então mostrando o tamanho do nosso porto, mostrando a pujança, os números do nosso porto, né? O quanto ele é pequeno, ele é estreito, mas ele é muito, muito ágil, né? Então mostramos para eles, perambulamos ali pela área portuária e demonstramos que na frente do porto hoje tem um engarrafamento sempre, que todo o tráfego que vai do centro para os bairros, especialmente para os bairros São João e Cordeiros, para os bairros mais para o norte, eles acabam passando na frente do porto, pelo portão do porto, e coitado da população que sofre com os caminhões ali esperando, e coitado dos motoristas que ficam esperando aquele bendito portão abrir para eles poderem deixar a carga ou buscar a carga. Então, foi fundamental quando eles estiveram aqui, que o primeiro dia foi isso, eles entenderam um pouquinho a nossa realidade e o quanto a gente está apertado ali entre a avenida e o rio. Então foi a primeira coisa boa. A relação da área urbana com a relação do pátio interno do porto e movimentação de contêineres. Isso, o conflito, né, nesse caso, o conflito que existe, né, no sentido de que a área do porto é muito estreita e a avenida está passando muito perto. Então esse foi um primeiro aspecto interessante para eles conhecerem um pouco a realidade. Eles também tiveram a oportunidade de conhecer as obras que o município está implementando, né? Juntamente com o governo do estado. A questão da bacia de evolução é uma obra gigantesca, né? Que o governo do estado está com os dois pés aqui, está conosco, está irmanado, está conosco nessa obra, com todo um cuidado técnico e um cuidado de acompanhamento dessa obra. Própria questão, vocês devem ter notado, que o Mole Norte hoje, o Mole Navegantes, ele está um pouquinho mais para o norte, que então a barra está sendo ampliada também. Então é um trabalho que está sendo patrocinado pelo governo do estado. Será cumprida a previsão de entrega da bacia? Nós queremos, né? Nós estamos trabalhando com o prazo de maio, final de abril, comecinho de maio de 2018, porque essa é a segunda bacia de evolução. É que os navios, ao invés de fazer a volta, o giro, na frente da área do porto, que eles fazem hoje, os navios maiores não conseguem, porque é muito estreito ali por causa da portonave, fica muito pertinho, então não consegue fazer esse giro. Então essa nova bacia de evolução vai ser o local onde os navios vão poder fazer esse giro. E onde eles vão fazer esse giro, então a população, o nosso amigo de Itajaí, está vendo que onde tinha o espigão já foi tirado, onde tinham
onde tinha umas guias correntes, aqueles negócios aqueles muros de pedra ali dentro d'água, aquilo ali já foi limpo e nós então estamos abrindo a área e trabalhando na dragagem para aprofundar, para fazer esse trabalho. Então, eles tiveram a oportunidade, a segunda coisa então, foi essa oportunidade que eles tiveram de ver que nós não estamos brincando de serviço. Uma terceira coisa foi a questão do berço 3 e 4, né? Nós temos, infelizmente, desde a enchente de 2008, que Itajaí nunca mais foi o mesmo, né? Nós que trabalhamos no município, a gente tem tristeza disso, porque nós vivemos um bom momento, né? Nos anos 2000, o porto teve crescimentos exponenciais na movimentação de carga, as coisas estavam se ajeitando, arrumando aqui, arrumando ali e tal. Tivemos esse azar, né? Essa calamidade que foi a enchente de 2008, que acabou levando o berço 2 e partezinha do berço 3, né? Bem no meio do nosso porto. Problema, né? Que daí nós ficamos só com o berço 4 funcionando, daí em seguida a APM liberou o berço 1, então nós ficamos com os dois. Depois o governo federal veio refazer ali o berço 2, que nos entregou, e hoje está funcionando esse. Mas mesmo assim, hoje nós estamos trabalhando só com o berço, que é o berço 2. Bom, tão logo o novo governo entrou, né? O engenheiro Marcelo foi até Brasília e toda essa conversa para retomar as obras do berço 3 e 4. Então nós estamos hoje finalizando praticamente. Nós queremos agora, comecinho de novembro, estar liberando o berço 3. Então nós vamos passar a ter 50% dos berços funcionando, que é uma coisa muito boa, né? Então está no processo. Então, quem vai operar o berço 3? Nesse momento ainda, como operador portuário, nós temos, são os operadores portuários credenciados. Credenciado para operar no Porto Itajaí, hoje nós temos 2 terminais, a própria APM e o T-Port, que ele também está credenciado, porque é um sistema que se credencia, mostra que tem condição, tem equipamento, tem documento para fazer isso, está apto. Então, essas 2 empresas podem operar. Então, nós tivemos esse terceiro aspecto, eu lembrava da visita dos técnicos aqui, foi que eles puderam ver que as obras estão indo muito bem e nós queremos concluí-las agora, no finalzinho desse mês, comecinho do mês que vem. Então, é um terceiro aspecto. E daí, o quarto aspecto, que é o mais importante nessa nossa conversa aqui, é a questão da audiência pública, que no dia seguinte, então, nós tivemos a audiência pública. Que para nós, daí, desculpa ter ido tão longe, mas te responder então a pergunta, que foi muito positivo porque eles, vindo aqui, eles presenciaram o apoio maciço da população, e isso, população, a pessoa que mora ali pertinho, a associação de classe, a associação empresarial, os trabalhadores portuários, os operadores portuários, os terminais privados, digamos, os vereadores também, né? Nós tivemos a presença também do presidente da Câmara, do representante, o presidente da comissão de portos, né? Que tem feito um excelente trabalho também. Então, todo esse conjunto de pessoas estava lá, o prefeito estava representado pelo nosso vice-prefeito, secretário de urbanismo, então ele pôde ver que Itajaí está unida em torno do porto. Então ele pôde sentir isso aí e depois foi uma consequência do nosso trabalho, né? Foi essa discussão, que a gente pode falar daqui a pouquinho, exatamente o que a gente discutiu, que foi os interesses públicos, os interesses do município de Itajaí. Secretário, nós da TV Câmara realizamos a cobertura do evento e numa das entrevistas conversamos com o presidente do Sindicato dos Estivadores, o Saul Airoso, e ele falou que tinha um receio muito grande que, falando da questão da possibilidade de se reduzir ainda a área portuária existente no município, né? Que isso poderia, pela Secretaria Nacional de Portos, poderia ser reduzido. Esse sentimento, então, ele se desfez depois, ele foi esclarecida a verdadeira situação e a proposta realizada pelo município da área que o município, o porto necessita para o seu desenvolvimento. É que, sabe, Maurício, hoje nós temos uma definição de aonde vai a área do porto, e essa área do porto, ela vai, quem conhece um pouquinho aqui, perto do RAC, vai até a Caninana, até a Irineu Bornhausen, depois ela vai até a Rua Tijucas. Então, ela já prevê uma ampliação portuária. Então, só que com a mudança de legislação federal, os técnicos de Brasília entendem que dentro dessa legislação que existe, só pode ser a área do porto organizado bens públicos. Ou seja,
bens que estão, segundo a visão deles, que está no nome da superintendência ou da União. Daí inviabiliza... Geraria conflito com Itajaí, que tem residências e estabelecimentos. Não só isso, que nós temos um plano de planejamento. A gente tem todo um estudo de planejamento e nós não temos condição de ter uma área fechada hoje para no futuro vai ser porto. Não existe isso, né? Nós não temos essa condição. Por quê? O porto está no coração da cidade. Mas nós temos desde 1989, né, que isso é importante, até vou trazer um pouquinho, o decreto 5.032 lá atrás também trata desse assunto, mas a lei de zoneamento é a lei que diz assim, o que pode em cada lugar do município, se aqui pode residência, ali pode comércio, se lá pode indústria. Então a lei de 89, ela dizia assim, ó, nessa região, pertinho do porto ali, do outro lado da rua, já é uma ZAP, Z-A-P, que é Zona de Apoio Portuário. Por quê? Porque é uma zona que o que o porto precisar ali está suprido por ali e daí não é conveniente, e a lei não permite que se construa edifício nessa região. Por quê? Mais dia menos dia vai ter um barulhão na janela. Então, já é uma forma de mediar um conflito. Posteriormente, é bem importante, em 2005, nós tivemos, 2005, 2006, o município teve a discussão do seu plano diretor, que inclusive um processo bastante grande e terminou numa lei, né, discutida na Câmara de Vereadores, ainda não era essa sede nova. Mas naquele momento, houve todo um envolvimento da comunidade, de vários setores, vários bairros. Existia, então, um núcleo gestor, que são representantes de vários segmentos da sociedade que participavam, que, em nome da população, viam folha por folha o que estava sendo discutido, mapa por mapa, desenho por desenho, visitar os locais do município. Foi um trabalho muito bonito. E eu tive o prazer e a honra de coordenar esses trabalhos. Quando começou esse trabalho, lá em 2005, a briga era muito grande. Por quê? De um lado, tinha a população cansada do barulho dos caminhões. Pô, os containers estão tudo quanto é lugar, os caminhões passam tudo quanto é lugar. E como é que fica a população? Como é que fica a qualidade de vida? Do outro lado, tem a questão econômica. Como é que a maior atividade do município é o porto? Pô, se vão fechar o porto, como é que vai ser? Daí nós fizemos, no âmbito desse grande conselho, que a gente chama de núcleo gestor, uma discussão assim, o que é importante para o município? Então, daí foi estabelecido uma rota que começou pela questão do lugar onde a gente está. Então, o lugar onde nós estamos, então, o que é mais importante no lugar? É o meio ambiente, é a primeira coisa. Então, onde é que a gente não pode mexer? Tá, então ressacada, a gente não mexe, né? A questão do Itajaí Mirim, as margens, a mata ciliar ali, não se mexe. A ressacada, não se mexe. O Parque da Atalaia, né? Então, vários lugares do município, então, foi desenhado na conversa com os representantes, onde é que não podia se mexer. E depois uma pergunta que, para pegar na orelha, né? Onde é que vai ter a atividade econômica? Daí foi se discutido que, puxa, é necessário o porto, porque ele é responsável por 70% da economia do município. E o porto só pode estar do lado da água, né? Não tem jeito, não dá para botar o porto, só se fosse porto seco, mas o porto é. E daí se conversou o seguinte, vamos fazer um pacto porto-cidade. O porto não pode passar da Rua Silva, então ele não pode ter o porto ali pertinho da Igrejinha Imaculada, não pode ter um porto ali na Marejada, não pode, naquela área ali, não pode ter porto. Não pode ter um porto no Saco da Fazenda. Tem que obedecer tem que ser subindo o rio. Eu vou chamar um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta, o seu Amarildo vai concluir o raciocínio, explicar para a gente tudo a respeito dessa área de interesse e atividade portuária aqui de Itajaí. Nós voltamos em seguida, até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação.
Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco Amarildo Madeira, assessor de planejamento do Porto de Itajaí. Estamos falando sobre a audiência pública que tratou da revisão da poligonal na área portuária aqui de Itajaí. Bom, Amarildo, conclua o raciocínio a respeito da área portuária, das definições, dos critérios na hora de estabelecer até onde poderiam ser os limites da atividade. Então, a nossa pergunta era em relação à própria participação, o medo dessa área ser reduzida. Então, lá atrás, com toda a discussão do plano diretor, se estabeleceu um pacto que o porto, então, não pode invadir o centro histórico da cidade e ele tem que ficar contido numa área que não pode passar a Caninana também. Então, ele tem que ficar ali junto à Barra do Rio, mais o Imaruí. Então, é o porto, a área portuária ali em direção à Barra do Rio e nessa área ali. E depois, a atividade portuária pode, só mais longe, daí pode, onde já está, né? E onde está o T-Porte, por exemplo, né? E os depósitos de containers, eles só podem estar, então, nos distritos industriais ou, se não, perto de rodovias. Então, foi essa conversa lá. E, na realidade, nesse processo de planejamento, se discutiu, então, uma zona reservada para ampliação. Com isso, quando foi feito o decreto de Porto Organizado em 2005, se delimitou essa área ali na Caninana, e agora, quando o pessoal, os técnicos do Ministério trouxeram o estudo técnico feito pela Secretaria Nacional de Portos, então eles entenderam que tinha que ser reduzida a área, tinha que ser tirada a área que não está em nome da Superintendência do Porto Itajaí. O que nós fizemos? Nós juntamos, então, toda... Por isso que gerou esse receio em muitos grupos, né, de lideranças, de representantes da atividade. Faz sentido, né? Porque, assim, ó, nós temos uma previsão, vou fazer isso, né? Vou precisar dessa área. Daqui a pouco, não tem mais essa área. É como você, assim, junta dinheiro para você construir uma casinha. Daí você tem um terreno direitinho. Daqui a pouco, não, você não vai ter mais o terreno. É uma coisa assim, né? Que você faz uma ruptura no seu processo de planejamento. Então, o que se demonstrou ali na reunião, né? O superintendente Marcelo foi o porta-voz dos interesses públicos, dos interesses do município. Que nós temos 2 pontos em que nós não podemos, né? Não queremos, nós não podemos abrir mão. Um deles se refere à parte aquática. É a parte do mar, ali na frente da Barra. Ali nós temos, por conta das cartas náuticas, locais onde se pode fazer o despejo de material de dragagem, que são 2, na realidade, que a gente chama de bota fora o local. Temos também a área de fundeio, onde os navios ficam esperando. Então, isso está determinado, está marcadinho ali e tal. Então, essas áreas ali, só que elas são áreas separadas. Então, qual é o pleito da Superintendência do Porto? Que faça um grande abraço dessa área. Então, você junta uma areazinha aqui, a outra ali, faz um grande abraço. Então, toda essa área é porto organizado, porque é um local onde o porto exerce a sua autoridade portuária no sentido de gestão, né? Porque se acontece, por exemplo, um acidente, por exemplo, ambiental, né, nessa área, o porto tem que deslocar o porto já tem um plano básico ambiental para cuidar desse assunto. Ele tem planos de emergência, planos de área, já para prever qualquer embarcação. Se der um problema nessa área, o porto ele tem uma base de emergência que atua nisso aí, né? Além disso, toda a sinalização náutica é o porto também que cuida. Então não é a Marinha, não é outro. Nós é que temos uma equipe, nós é que temos que ficar atentos. A capitania nos avisa, olha, o farolete lá está com problema, lá vamos nós, vai a nossa equipe lá e arruma. Então, a questão da dragagem, né? O nosso rio, de maneira geral, se você for, sei lá, 30 anos atrás, o rio não tinha 9 metros de profundidade, né? Hoje ele está com 12, né? E nós agora, com esse trabalho que tem essas dragas fazendo, nós vamos voltar a 14 metros, menos 14, que é o que nós tivemos em 2014. Então, nós estamos restabelecendo isso aí. Bom, toda essa discussão dessa área, então, em relação à parte aquática, é essa aí. E a outra, então, falei 2 pontos, um é a parte aquática, a outra é a parte terrestre. É deixar essa área reservada perto do Porto Itajaí. Isso é fundamental porque é ali que nós vamos conseguir fazer a organização da chegada de caminhões, tendo espaço para espera dos caminhões, para local para fazer, a gente chama de praças, que são onde são os locais onde são empilhados os containers, que o arrendatário possa ter equipamentos adequados, né? Porque hoje basicamente trabalha com aquelas grandes empilhadeiras chamadas hitch stacker, né? Então, na realidade, vai poder botar aqueles transturners, que são equipamentos que andam em cima das pilhas, então que vai dar mais produtividade.
Nós temos hoje, junto ao berço 1 e 2, 2 portainers. Nós queremos mais portainers aqui. Trabalhar de 4 a 6 portainers, né, que é aqueles grandes guindastes que tem uma lança em cima dos navios. Nós queremos que isso, que nós possamos ter um porto como esses moderno. que a gente tem na imagem do cenário aqui da TV Câmara, que está atrás do senhor. Ah, que bom. Tá aparecendo, o senhor está falando. Por tá favor, aparecendo. então, meus amigos, nessa imagem, é isso que nós queremos. Isso, na realidade, até tem um colega que dizia, parece são guindastes, são dinossauros da modernidade, porque são coisas grandes, mas isso é eficiência. Porque um guindaste desse porte aí, ele consegue rapidamente tirar as cargas lá do fundo do porão do navio, trazer para o costado e vice-versa, com muita agilidade, e é esse equipamento que nós precisamos. Então, essa discussão foi nesse sentido de fazer essa coisa. E daí o que foi importante? Que foi feito uma explicação e uma defesa da seguinte situação. Se nós estamos fazendo vários investimentos para vir navios maiores, arrumando a barra, arrumando os berços, se não tivermos área para botar os contêineres, o que vai ser desse nosso porto? Mas não é só o Porto de Itajaí, é a região, é o terminal de navegantes também, os outros terminais, porque quem cuida da barra, quem cuida da bacia, quem cuida da segurança de tudo isso é a Superintendência do Porto de Itajaí, é a autoridade que é a autoridade portuária. Então, se nós inviabilizarmos a ampliação do porto, o porto ele deixa de ser atrativo. Se deixar de ser atrativo, daqui a pouco a carga sai de Itajaí. E hoje é interessante, Itajaí ele é pequeno, mas é metido, porque mais de 70% da carga de exportação que sai de Santa Catarina sai pelo Porto de Itajaí. Olha só a importância. É o principal, né, exportador de frango, né? É o Porto de Itajaí, de frangos congelados, né, suínos também, é o Porto de Itajaí, né? Então, ele tem toda uma abrangência. 4% da balança comercial do Brasil é do Porto de Itajaí. Então, hoje, a nível de Brasil, quem conhece, anda por aí, conhece, por exemplo, o Porto de Santos, é um porto muito grande. O Porto de Santos, então, é o primeiro na movimentação de contêineres. O segundo, onde é que é? É Itajaí. O segundo porto, né? E daí quando eu falo Itajaí, falo do complexo portuário, que envolve navegantes também. O Porto de Itajaí, o terminal de navegantes e os demais terminais, né? A Politerminais, o T-Porte, o Trocadeiro, a Barra do Rio. Estou falando no conjunto que é o complexo. Então, nós juntos, como Itajaí, né? O Porto de Itajaí, o complexo portuário de Itajaí, nós somos hoje o segundo na movimentação de contêineres. Veja só, não aparece Rio de Janeiro, Rio Grande está mais para trás, Paranaguá também está para trás. Então, nós estamos em segundo. Então, essa carga, por que ela prefere Itajaí? Porque nós temos uma localização aqui que é fantástica. Essa proximidade das BRs, nós estamos bem no meio do estado, que a gente liga com o oeste, liga com o norte, liga com o sul, isso é a localização estratégica do município. Mas, além disso, nós temos uma coisa que nós fomos construindo, e isso é um trabalho de muitas gerações, desde o nosso estivador lá atrás, que é essa questão da mão de obra, que é uma mão de obra que conhece o que está fazendo. Então, nós temos os caminhoneiros que conhecem o que estão fazendo. Então, nós temos as zonas, né, de frigoríficos, das câmaras frigoríficas, nós temos os terminais de contêiner, que são muito grandes, né? Então, juntando tudo isso, no Brasil, fora Santos, aqui é o melhor local para a gente poder fazer toda essa transação comercial, né, com o mundo. A porta com o mundo em Santa Catarina é o Porto de Itajaí. Então, por isso que nós estamos tudo abraçados, porque nós temos que lutar por esse nosso porto. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação.
Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco Amarildo Madeira, ele que é assessor de planejamento do Porto de Itajaí e está explicando para a gente a respeito da definição de limites da poligonal aqui de Itajaí. Bom, Amarildo, fala um pouquinho da relação dessa discussão das áreas com o decreto que o prefeito Volney Morasoli fez há alguns meses atrás e também fala dos limites que o Porto de Itajaí considera necessário. Quais são as ruas, quais os limites da área de atividade portuária que o Porto precisa. Dentro do processo de planejamento portuário, né, nós temos o Plano Nacional de Logística Portuária, que diz onde é que estão os portos no Brasil, como é que como é que se faz para chegar nos portos, onde é que são as barras, como é que funcionam as coisas, faz toda a conexão de onde se produz, onde se consome, onde é que estão as indústrias. Então, isso entra num planejamento geral, que é o Plano Nacional de Logística Portuária. Então, diz da onde para onde vai essas coisas. Dentro desse planejamento, nós também temos o Plano Mestre, que daí baixa um pouquinho, que é a questão do planejamento dos complexos portuários. O que é complexo portuário? É aquela discussão que eu falei agora há pouquinho, que é quando você reúne o porto público e os demais terminais juntos. Então, o complexo portuário, né, esse de Itajaí, é trabalhar o porto público e os demais terminais de uso privado, que o pessoal chama de TUP. Bom, o Plano Mestre cuida disso. O que é Plano Mestre? O Plano Mestre é assim, diretrizes gerais desse setor. Então, qual a carga que vai por aqui, o que precisa fazer para isso funcionar. Então, o Plano Mestre cuida desse planejamento institucionalmente que precisa ser feito. E a terceira, a linha desse planejamento é o PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento. Daí ele é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. Então, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Itajaí, estou falando do Porto Público, ele prevê que precisa de uma área para ele poder se expandir. E essa delimitação nós tivemos, depois de uma boa conversa com a Procuradoria-Geral do município, com o gabinete do prefeito também, né? O nosso superintendente e a equipe técnica, tanto da Procuradoria e da Superintendência, viram que seria importante, né, a gente fazer um decreto de desapropriação da área para onde o porto vai crescer. Então, foi agora o decreto que foi feito agora no comecinho de agosto, dia 4 de agosto. Então, esse decreto, ele é o 15.025. O que ele fez? Ele fez uma linha dizendo assim, a linha estabelece pela Rua Max, a Caninana, que é a Avenida Neu Bornhausen, a Olegário Souza Júnior, que é a Rua do Clube do Mickey, ali pertinho. Depois, ele desce pela Rua Tijucas, vai lá na Rua Heitor Liberato, Rua Silva, em direção, então, ao Rio. Então, essa poligonal de decreto é uma área de reserva para que o município possa, agora, em seguida, começar gradativamente a fazer essa desapropriação. E até é importante eu estar explicando um pouquinho isso aí, porque muita gente tem dúvida, né? E pergunta, até seria importante se o pessoal, se tiver um pode me procurar, que a gente pode depois responder isso aí. Então, esse planejamento do porto, ele se faz em etapas, né? Então, a primeira etapa que a gente quer já atender com esse decreto é aquela área onde hoje funciona a 1001, por exemplo, perto da Rua Silva ali, toda essa área onde funcionava a antiga Samarco, o pessoal mais antigo deve saber, onde é o CIA. Então, toda essa primeira quadra ali que nós precisamos ampliar. Então, a gente chama a área D, né, que é a primeira área, que vai até a Praça dos Cachorros. A segunda parte, que daí já é a área E, que é a área onde está a superintendência, que é a parte de ampliação também, o terreno do chinês, onde era a antiga HM, onde é a Hyundai, é a segunda etapa. E a terceira etapa, que a gente então chama de área F, né? São as áreas de expansão que estou me referindo, então são as áreas perto do RAC, onde já funciona o nosso local onde tem aqueles depósitos containers, perto da Rua Benjamin Franklin Pereira, que é a coloninha ali, e a Rua Pedro Antônio Faial, até a Rua Max. Então, esse é o limite dessas áreas que nós vamos fazer. Então, o que é importante saber? No primeiro momento, e a gente quer fazer isso no comecinho do ano que vem, é começar a área D, que é a heliporto. Então, o pessoal que mora na Rua Pedro Antônio Faial, fique tranquilo, ninguém vai mexer,
fica calmo lá. Então, nós não temos, nós vamos fazer devagarinho e quando for o momento, nós avisaremos também. Não tem surpresinha, não. É uma coisa bem certinha. Nós vamos divulgar esse nosso plano gradativamente e de acordo com as receitas também que o Porto vai aferir. Então, esse decreto ele faz esse limite que eu me referi, que daí vai ser feito a desapropriação desses imóveis. O que é desapropriação? É quando o poder público precisa de um bem para interesse público, e daí, na realidade, ele faz um decreto, porque na iniciativa privada a gente compra, e o município ele não compra, né? Ele, na verdade, ele desapropria e paga a indenização. É a mesma coisa como se fosse comprar, mas é um processo, o rito é diferente. Ele faz o decreto, tem que apresentar uma avaliação direito, não é um valorzinho mais ou menos. Não, é o valor de mercado, né? De acordo também com as condições do imóvel, da casa, como é que está, se ela está bem conservada, se a Mesmo casa que ela nova. tenha aqui abaixo. Mesmo que tenha aqui embaixo. Então, o valor tal. Então, uma casa lá, uma casa de alvenaria, está bem conservada, bem pintadinha, quanto é que ela vale hoje? Tá, então é 200, é 400, é 1 milhão? Tá, então, é esse o valor que você paga, né? E daí é chamado a família, né? Se apresenta esses números e se procura, então, negociar para fazer isso aí. Se houver acordo, daí é questão de assinar os documentos e combinar o pagamento. Perfeito, e a gente já fez muito isso e é tranquilo. Aliás, as desapropriações que nós fizemos para ampliação da antiga Teconv, né, da IPM, foi tudo feito assim, dessa maneira, onde na época tinha aquela revendedora da Chevrolet, a Itavel, vou dizer ali propaganda, né? Mas, enfim, que foi demolido tal por conta disso aí. Se não concordar, daí a gente manda para um juiz definir, né? Então, isso é ajuizado e daí o juiz faz essa intermediação e diz, olha, a avaliação é essa, a família quer isso, o que é justo, o que tem que pagar, tal, o que o juiz determinar é feito. Então, é um processo que é importante, né, de planejamento, que a gente vai fazer com que, gradativamente, o Porto possa crescer. Próximos passos? Próximos passos. Resultado dessa audiência. A audiência foi muito boa, porque, então, congregou toda a população e nós fomos uníssonos. Foi uma voz só, uma voz a favor de Itajaí. Né? Não teve gente falando diferente. Então, isso impressionou o pessoal, os técnicos da Secretaria, mas daí eles voltam para Brasília e tem que ver também a acomodação com a lei, como é que fica isso. Então, os próximos passos. Nós estamos produzindo documento para poder fazer mais um reforço de tudo que a gente falou, para poder apresentar para eles lá. Reforçar os argumentos. Reforçar os argumentos. E eles também pretendem procurar a Advocacia Geral da União para ver se o que nós estamos argumentando tem validade jurídica, né? Encontra guarida do ponto de vista da legislação. Havendo isso aí, então, até o dia 30 agora, desse mês de outubro, é um espaço que existe para quem quiser se manifestar ainda. Existe um site, né? Que é portosdobrasil.com.br. Entrando nesse site, entra em gestão, entra em poligonais, depois vai para Itajaí e lá dentro você vai ter o local onde você se manifestar. Ainda também por e-mail, poligonais@portosdobrasil.com.br. Perfeitamente. E cada pessoa que tiver alguma ideia que possa colaborar, pode enviar para lá que... Isso mesmo. Eu acho que eu falei errado, não é .com, é .gov.br, né? .com.br. Esse é .com.br. Isso. Ah, perfeito, tá. O site é .gov.br. Bom, então eu pedi para lá. Mas daí eles vão ter, até o final desse mês, nós temos para manifestar. No mês que vem, então, mês de novembro, é o trabalho deles interno. Então eles esperam no final de novembro ter uma posição. Até lá, nós devemos, nossos representantes deveriam ir até Brasília para ver como é que estão as coisas, ver se nós fomos atendidos. E nós temos tudo, né? Queria agradecer muito à população, muito trabalhador, todas as pessoas que estiveram nessa audiência, ação comercial, porque é fundamental, assim, nós trabalharmos em torno do Porto. Nós estamos sofrendo, né? Itajaí sofre, quando diminuiu a receita do Porto, o Porto estava ruim, o município também vai ficando pior. E daí é tudo ruim, porque daí até o cara da padaria também sente dificuldade. A questão da própria falta de emprego, a criminalidade e outras coisas acabam acontecendo, né? Então, é muito importante que a gente revitalize o Porto para botar um gás novo em Itajaí. Então, quero agradecer à população que é favorável a esse pleito. E nós estamos tomando muito cuidado. O que nós estamos fazendo é no sentido assim, onde é que fica a cidade? Está aqui. O Porto precisa estar aqui nesse lugarzinho, mas ele vai respeitar a cidade. Para isso, nós estamos também atrás, fazendo pleito junto ao governo federal em relação à via expressa portuária, que nós estamos desde 2005 que essa via expressa portuária não fica pronta, né? E ela é fundamental para acabar com aquele conflito que temos na
na Schmidhausen, coitado, o pessoal que mora em Cordeiros, passa aquele sufoco com aqueles caminhões por lá. Então nós também estamos atrás desse assunto. O prefeito foi a Brasília no mês passado para tratar desse assunto. Nós somos ao DENIT em Florianópolis também tratar disso aí, junto com o pessoal da Secretaria Municipal de Urbanismo. Então nós estamos cuidando da barra, da parte aquática, estamos cuidando do cais, estamos querendo cuidar também da área, se for possível, então, essa poligonal, e também da via expressa portuária, de maneira então que nós tenhamos então, um porto moderno, eficiente, do jeito que Itajaí merece. Muito obrigado pela participação aqui, Amarildo. Desejamos sucesso, um excelente trabalho para vocês, que tragam o melhor para Itajaí. Bom, muito obrigado, boa noite e um abraço para todos. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.